Bom, vamos lá, turminha. Como essa semana a gente não vai ter a aula online de terça, e na terça é o dia que eu explico as tarefas, eu vou explicar para vocês aqui por vídeo, tá? De uma maneira mais rapidinha, para que vocês possam realizar, tá? Aí a partir de amanhã tá liberado para vocês fazerem a atividade. Então vamos lá. Em língua portuguesa, a atividade é atividade 6, conhecendo outros poetas, poetisas e poemas, tá? Então, assim, nesta atividade, você verá que o poema também é uma maneira diferente de expressar sentimentos e emoções. Pela combinação das palavras, podemos revelar nossas alegrias, tristezas, a amizade e o amor. Agora vamos conhecer novos poemas, poetas, poetisas e nos inspirar para falar o que sentimos? Vamos praticar. Leia o poema de Sérgio Vaz e o trecho da poesia de Alice Ruiz. Felicidade. A felicidade era um lugar estranho. Lá, os meninos, após a chuva, comiam arco-íris e saíam coloridos pela rua jogando futebol. O futuro era decidido no par ou ímpar e o passado simplesmente não existia. Sérgio Vaz. Agora o outro é Milágrimas. Mas se apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, do sal do sal, sinta o gosto do sal, gota a gota, uma a uma, 2, 3, 10, 100.000 lágrimas, sinta o milagre. A cada 1.000 lágrimas sai um milagre. Alice Ruiz. A primeira questão que vocês vão ter que responder é: qual é o autor da poesia Felicidade? O que eu quero saber nessa A? Eu quero saber quem escreveu o poema Felicidade. Quem que escreveu, né? Quem foi a pessoa que escreveu esse poema Felicidade, tá bom? Depois, na B, eu quero saber. Na A, então, é o autor. Na B, eu quero saber qual é o título do poema de Alice Ruiz. Então, vai vir aqui em cima, ó, poema de Alice Ruiz. Eu quero saber qual o nome do poema que Alice Ruiz escreveu. No C, está dizendo assim: os dois poemas expressam sentimentos. Releia-os e escreva quais sentimentos você identifica. Você vai procurar nos dois poemas aqui quais os sentimentos que tem. O que são os sentimentos, né? Amor, felicidade, tristeza, saudade, raiva, tá bom? Então, vocês vão procurar nos dois e responder na letra C quais os sentimentos que aparecem no poema. Nos dois, tá bom? O próximo exercício, na D, tá dizendo assim: no poema Felicidade, qual momento da sua vida Sérgio Vaz relaciona com a felicidade? Então, eu quero saber, no poema Felicidade, de qual momento da vida que ele está falando? Ele está falando da vida adulta dele? Aqui, ó, nesse poema aqui. Ele está falando da vida adulta? Ele está falando da velhice? Ele está falando da infância? Eu quero saber qual o momento da vida dele, tá bom? E na letra E, o que você acha que Alice Ruiz quis dizer ao escrever o verso Sinta o gosto do sal, do sal, do sal? Eu quero saber o que você entendeu quando ela disse isso. Sinta o gosto do sal, do sal, do sal. O que ela quis dizer? O que você acha que é? Tá bom? No F, se você fosse escrever um poema, quais sentimentos gostaria de expressar? Faça uma lista abaixo. Repetindo, sentimentos são todas as sensações, tudo que a gente tem e que a gente consegue expressar. Então, amor, raiva,
saudade, tristeza, ódio, empatia, amizade, companheirismo, tá bom? Então, aqui vai ter que completar a tabela inteira. Tem que ter 6 sentimentos. Na G, você gosta de ler e ouvir poesias? Escreva o título de uma poesia que você gosta. Então, são 2 coisas. Primeiro, eu quero saber se você gosta de ler, é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu quero saber o título de uma poesia que você gostou, tá bom? No Para Saber Mais, é só fazer a leitura, tá bom? É isso, então, nessa parte. Em matemática, a atividade é da página 106. Seguinte, considere a rotina das manhãs de João. Então, o João acorda às 8 horas, escova os dentes às 8h30, toma café da manhã às 9, se troca às 9h30, às 10 ele faz ginástica e às 10h30 ele brinca. Aqui está dizendo assim, as respostas devem ser em minutos ou horas. Por exemplo, 30 minutos ou 1 hora ou 1h30. Então, tem que prestar atenção, porque vai ter que seguir este modelinho aí, de escrita, tá bom? Então, tem que ser assim, dessa forma, dentro dos retângulos. Aí está perguntando aqui no A. Quanto tempo ele gasta entre levantar da cama e o café da manhã? Então, ó, ele levantou 8 horas. Ele tomou o café da manhã 9 horas. Eu quero saber, das 8 até as 9, quanto tempo se passou? Tá bom? Eu não estou perguntando que horas ele tomou o café. Estou perguntando das 8 até as 9, quanto tempo passou? No B, entre levantar e se exercitar, quanto tempo ele leva? Ó, ele levantou às 8 e foi fazer exercício às 10. Eu quero saber, das 8 até as 10, quanto tempo ele levou? Quanto tempo demorou das 8 até as 10? No C, ele brinca quanto tempo depois de escovar os dentes? Então, ele está escovando os dentes às 8h30 e ele está brincando às 10h30. Das 8h30 até as 10h30, quanto tempo se passou? É a letra C. Na D, ele troca de roupa quanto tempo após levantar? Então, vamos lá. Levantou às 8 e foi se trocar às 9h30. Das 8 até as 9h30, quanto tempo ele gastou? Tá bom? E no último, aqui no E, quanto tempo dura a rotina completa do João? Então, ele acorda às 8 horas e a rotina dele vai até as 10h30 aqui. Então, quanto tempo das 8 até as 10h30 tem? Quanto tempo ele leva para cumprir essa rotina dele aqui? No 6, página 107. Fabiano viajou de São Paulo para Belo Horizonte e precisou decidir se iria de ônibus ou avião. Então, aqui, de ônibus, partida de São Paulo às 2 horas. Ele chega em Belo Horizonte às 10 horas. De avião, ele parte de São Paulo às 10 horas e chega em Belo Horizonte às 11 horas. Quanto tempo dura a viagem? Vamos lá, quanto tempo dura a viagem de ônibus? Então, aqui, ó, sai às 2 e chega às 10. Das 2 até as 10, quanto tempo demora? Depois, eu quero saber, e de avião? Quanto tempo demora? Sai às 10 e chega às 11. Das 10 até as 11, quanto tempo demora? Na C, se o pneu do ônibus furar e gastar 1 hora para consertar, que horas ele chegará? Então, presta atenção. A chegada em Belo Horizonte é às 10 horas. Se o pneu furar e demorar 1 hora para consertar, eu vou ter 10 horas mais a 1 hora do conserto do pneu. Então, vai dar quanto aqui? Quanto tempo ele vai demorar? Que horas ele vai chegar então lá?
ponto de ônibus a seguir estão marcados os horários de partida do ônibus para a Praça da Sé. Então veja aqui, 7 horas, 9 horas, 11 horas e 13 horas. Eu quero saber, qual é o intervalo de tempo entre o ônibus das 7 e das 9? Eu quero saber, das 7 às 9, quanto tempo eu tenho aqui no meio? Quanto tempo demora do 7 para chegar até o 9? Faço o X na alternativa certa. No B, quantas horas tem entre o primeiro ônibus, que é o ônibus das 7, e o quarto ônibus, que é o ônibus das 13? Das 7 às 13. Quanto tempo eu tenho aqui de espera? 7 para chegar no 13, falta quanto tempo? No C, se você chegar às 10 horas e 30 minutos no ponto de ônibus, né? Quanto tempo vai faltar para o próximo ônibus? Se eu chegar às 10 e 30, eu não cheguei às 7, não cheguei às 9 e também não cheguei às 11. Eu cheguei aqui no meio, né? Então, se eu chegar às 10 e 30, quanto tempo vai demorar das 10 e 30 até o próximo ônibus? Quanto tempo vai demorar? Tá bom? Quantos minutos vai demorar? No D, se uma pessoa sai de casa às 8 horas, saiu às 8, então não saiu nenhum desses horários. E essa pessoa, ela saiu às 8 horas, vou marcar aqui, saiu às 8 horas e gastou 30 minutos até o ponto. Então, ela saiu 8 e gastou mais 30 minutos. Então, 8 horas mais 30 minutos até chegar no ponto. Que horário ela pegará o ônibus? Então, ela vai sair às 8, mais 30 minutos. Vai dar 8h30. Qual o próximo ônibus que ela vai levar? Vai pegar. Então, tá bom? É a D. Acabou aí as atividades. Então, vai até a página 108.